pouquinho da filha, Raíssa. Seja bem-vinda. Tá? A família dela também está aí, deixa eu ver as mãos. Sejam todos bem-vindos, viu? A palavra é sua, Deus te abençoe. Obrigada. Feliz sábado. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É um privilégio nosso, né? E eu fui incumbida dessa missão de falar um pouquinho sobre algo que nós gostamos muito. Quem gosta de comer aqui? Opa, é bom demais, não é? E essa semana nós comemoramos o Dia Mundial da Alimentação. Então, comida já é bom e pode melhorar, concordam? Eu concordo. E assim, primeiramente eu gostaria de agradecer o Espaço da Colina, porque eu fiquei sabendo do projeto de vocês, né, que não é uma cesta básica, mas vocês se comoveram para fazer uma hipercompra durante o mês todo, e que Deus seja louvado pela vida de vocês. Nós hoje temos o que comer, Deus tem nos abençoado, mas nós precisamos abençoar outras pessoas. Então, a nossa vida, ela só faz sentido quando fazemos isso, abençoamos outras pessoas. Então, que Deus seja louvado pela vida de todos que se empenharam nesse lindo projeto. Pode colocar para mim, por favor? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o templo do Espírito Santo. Deus, ele nos deixou uma missão linda. E ele nos deu essa missão. Se eu e você nascemos e estamos aqui hoje, é porque Deus nos deu uma missão. E nós temos que usufruir dessa missão. Porque às vezes as pessoas olham essa missão como, ai, que chato. Mas é uma bênção. Deus nunca nos dá algo como negativo. Então, a primeira coisa que eu quero que nós aprendamos aqui hoje é que se Deus nos deu algo, é para a bênção. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Para que possamos ser mais ativos nessa missão que é levar o Evangelho ao mundo. Então, pode passar para mim, por favor. Gostaria de fazer mais uma oração com vocês. Nós vamos abrir um pouquinho a Bíblia. E eu quero que todo mundo participe. Então, eu quero que vocês lêem para que possamos participar um com o outro, tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos e falarmos com Deus. Maravilhoso Deus, graças eu te dou, Senhor, porque nós temos o privilégio de, nesse momento, estarmos na tua presença. Senhor, que neste momento o Senhor venha nos batizar com o teu Espírito Santo e que possamos sentir a tua presença aqui neste lugar e nesse momento. Que a Raíssa venha fechar a boca, mas que o Senhor venha falar através de mim, que eu sou apenas uma serva. Eu te entrego a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos abrir a Bíblia em Gênesis 1, versículo 26. Eu gostaria que alguém lesse para mim, por favor. Gênesis 1, versículo 26. Quem achar já pode ler. Amém, obrigada. Nós vimos aqui que o projeto, ou o início da criação, Deus ele teve um propósito. E qual foi esse propósito? Façamos o homem o quê? A nossa própria imagem. Então, o plano de Deus foi que sempre tivéssemos a imagem de Deus na nossa vida. Deus ele criou nós como um propósito, como eu falei no início. Mas nós sabemos que, infelizmente, aconteceu o quê? O pecado nessa terra. E o que o pecado fez? Pode passar para mim, por favor? Vamos abrir em Gênesis 3, do 1 ao 6. E se alguém puder ler para mim também, por favor? Gênesis 3, do 1 até o 6.
Amém. Nós sabemos que, infelizmente, foi através dessa história que o mundo entrou, que nesse mundo entrou o pecado, né? E o plano de Satanás, ele não é bonzinho, né? Nós sabemos que Deus, ele nos criou com um propósito, ele nos criou com a imagem dele e a semelhança. Só que Satanás entrou e desde então, o que Satanás tem feito? Que essa semelhança com Deus cada vez mais se distancia de nós. Mas nós sabemos que nós temos um Deus misericordioso, um Deus de amor. E que mesmo que a gente vê que às vezes nós saímos de perto dele, nós vemos que o quê? É um Deus que sempre vai atrás de nós. Pode passar para mim, por favor? Olha o que esse texto nos diz. É por obra especial de Satanás nesses últimos dias tomar posse da mente dos jovens, corromper os pensamentos e inflamar as paixões, pois sabe que assim fazendo pode levar às ações impuras, e assim se tornarão vis todas as nobres faculdades da mente, e ele poderá dirigi-las para o quê? Satisfazer aos seus próprios propósitos. Então, Satanás, desde o início da história, quando entrou o pecado, esse foi o propósito dele. Que a imagem de Deus fosse tirada e que a partir de agora nós fizéssemos o quê? A vontade dele na nossa vida. Que não fosse mais a vontade de Deus. Pode passar para mim, por favor? Mas vamos abrir agora em Êxodo 25, do 8 ao 9. E aqui nós vemos um ato de um Deus que nos ama de tal forma que nós não podemos explicar em palavras, porque mesmo nós não merecemos, ele está dia após dia indo atrás de nós, falando, filhinho, eu te amo e eu quero que você esteja perto de mim. Em Êxodo 25, do 8 ao 9, diz o seguinte: e me faça um santuário para que eu possa habitar entre eles, conforme tudo que eu te mostrar, segundo o modelo do tabernáculo, o modelo de todos os seus instrumentos, assim o fareis. Então nós vemos um Deus que fala assim, naquele tempo antigo, filho, vocês se distanciaram, mas agora eu quero que você faça um santuário para que eu possa habitar perto de você, para que eu possa estar novamente junto com vocês. Eu amo você, apesar do pecado, eu não amo o pecado, mas eu te amo e eu te quero para perto de mim. Pode passar para mim, por favor? Então, nós vemos aqui um pouquinho do modelo do santuário, né? Que foi um Deus que quis trazer uma forma para que o povo estivesse mais pertinho dele. Pode passar. E Hebreus 9, versículo 4. Vamos lá. Quem achar, pode ler para mim, por favor. Eu estou colocando todo mundo para trabalhar, né? Novamente. Onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então nós vemos que Deus, ele mandou o santuário, né? Ele pediu para que aquele povo fizesse. E dentro desse santuário, num lugar específico, continha algumas coisas. Pode passar? E agora nós vamos falar um pouquinho mais detalhado sobre o maná. E olha o que esse texto diz. Tudo que nos diminui a força física, enfraquece a mente e a torna menos o quê? Capaz de discernir entre o bem e o mal. Então, eu quero que vocês gravem isso. Tudo que diminui a minha força física vai fazer com que eu não discirna tão bem entre o bem e o mal. E essa é a pegada de Satanás. Ele não quer que eu creia totalmente nele. Ele só quer que eu fique ali no meio termo, que eu não saiba discernir. Será que isso pode? Será que isso é legal? Por quê? Ele sabe que tudo que ele está fazendo para o meu físico, ele está enfraquecendo a minha mente. E a gente vai ver isso mais para frente. Olha o que esse texto nos diz. A luz dada por Deus e que ele continuará a dar, quanto à questão alimentar, deve ser para o seu povo hoje o que o maná foi para o povo de Israel. Então, o que ele nos dá hoje
como alertas, têm o mesmo significado do que ele deu para o povo antigo. Então, se nós queremos aprender, nós precisamos ir o quê? No passado. Ver as lições que Deus dava dia após dia para eles, e ele também quer nos dar. E quais foi essa lição? Passa para mim, por favor. Mais um. Nós não vamos abrir a Bíblia, mas nós percebemos através da história que o maná teve 3 propósitos: proteger, ensinar sobre o Espírito Santo e aprovar o seu povo. Então, o maná teve esses 3 propósitos. E agora uma pergunta. Hoje, o que nós mais carecemos na nossa vida, e que foi até a oração aqui, é o batismo do Espírito Santo. Nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Nós temos uma obra para frente muito preciosa e nós carecemos. E Deus, ele nunca nos dá algo como negativo, ele nos dá algo como uma bênção. Então, eu quero que vocês gravem. É para proteger. Lembre-se, tudo que Deus te pede é proteção. Tudo que Deus te pede é não existe egoísmo. Porque eu quero que você seja o mais triste de todos. Não, é uma proteção. Outra, ele quer nos ensinar sobre o Espírito Santo. Nós carecemos do batismo do Espírito Santo na nossa vida. E em terceiro lugar, ele precisa provar o seu povo. Nós já sabemos da história que o ouro precisa ser refinado pelo fogo. Mas a verdade é que às vezes a gente não gosta tanto dessa parte. A gente só quer ser o ouro, né? Mas nós precisamos aprender que nas provas tem lições maravilhosas para a nossa vida. Pode passar. Passa para mim, por favor. Hoje nós vamos falar um pouquinho da conexão com o nosso cérebro e o nosso intestino. Vocês sabiam que o nosso cérebro é o nosso segundo intestino? Não, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro? Confundi. Gente, é incrível. É a ciência. Quanto mais você estuda isso, mais você se encanta a conexão que tem do nosso intestino com o nosso cérebro. E se Deus nos deu tantas lições, é porque eu acho que Ele, que nos criou, sabia muito mais disso do que nós, mesmo com toda essa ciência estudando. Existe uma conexão, assim, imensurável de como esses dois estão hiperligados e a importância de valorizarmos esses 2 órgãos. Pode passar para mim, por favor? Olha o que esse texto nos diz. O cérebro é a cidadela do ser. Maus hábitos físicos afetam o cérebro e impedem a consecução daquilo que os estudantes desejam, que é o quê? Uma boa disciplina mental. A causa principal é o regime impróprio, refeições irregulares, falta de exercício físico e desatenções às leis da saúde, entre outros sentidos. Nós hoje não vamos falar nada específico, eu não vou tocar na ferida de ninguém. Mas eu quero que nós hoje aprendamos que existe essa ligação. E essa ligação, nós precisamos estar atentos. Porque se eu quero ter uma disciplina mental, eu tenho que entender que os meus hábitos de hoje, o que eu faço da minha vida hoje, está interferindo aqui. Pode passar para mim, por favor? Hoje nós vamos explicar um pouquinho sobre o lóbulo frontal. Que é o quê? Nada mais é do que a nossa capacidade de juízo. Sabe aquele momento onde a gente tem que decidir e a gente não vai pela emoção e sim a gente, vamos sentar, vamos avaliar, isso tá legal, isso precisa melhorar? Sabe esse momento que a gente tem essa razão assim? Tudo isso funciona no nosso lóbulo frontal. E o mais incrível ali é onde a gente toma decisões corretas. Não é que a gente não possa tomar decisões, exemplo. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Eu escuto um louvor, eu me emociono. Uau, eu choro. E falo, Senhor, eu quero ser tua. Da porta para lá eu já esqueci. Isso foi razão? O que vocês acham? Foi pura emoção. Eu só agi naquele impacto, naquela emoção, aquilo me envolveu. Eu saí de lá, eu nem lembro mais o que eu falei, Senhor, eu sou tua. Aí lá fora eu já esqueci disso, eu já tomei outras decisões. Isso não é nada da nossa emoção, não é nada da nossa razão. A razão é quando eu entendo o porquê você está aqui hoje. Quais são os motivos que te trouxeram aqui? Por
que você adora o Deus que você adora. Isso é razão. Eu preciso entender, gente, que não é um Deus que vai trazer sua felicidade para mim. Eu preciso entender o porquê do meu real motivo de decidir adorar esse Deus. Isso nós usamos a razão. Pode voltar para mim? Como eu disse, né? É onde ocorre não só o ato de tomar decisões, mas de pensar e discernir o que é bom ou mal para o nosso corpo. Então, quando eu vejo uma maçã e um chocolate, eu decido a maçã, foi a razão que me levou a pensar isso. Porque o nosso natural seria o quê? Com certeza um chocolate, né? Sem dúvida. Então, a razão é aquele juizinho que a gente tem lá no fundo, que deveria cada vez mais ele tomar conta do nosso ser. E ele ser aumentado e as nossas emoções ser diminuídas. Pode passar para mim, por favor? No nosso cérebro, eu vou tentar simplificar isso para não ficar muito grande. Ele é formado por átomos. E os átomos, ele contém 8 elétrons na sua última camada. Então, é esse exemplo aqui, ó, tá vendo? 2, 4, 6, 8. Para ele funcionar bem, ele precisa de 8. É isso que eu quero que vocês gravem. Pode passar para mim, por favor? O regime impróprio, como nós vimos nos outros slides, né? Ou, exemplo, coisas que fazem mal, o ambiente poluído, várias coisas existem, os radicais livres, que é algo que nós vamos colocar como ladrão. Então, os radicais livres são o quê? Ladrão, é isso aí. Os radicais livres, quando falta um elétron, né, tipo assim, falta um elétron na última camada, se porta como oxidante, roubando elétrons de outro. Então, ele, no caso, teria 7, e aí ele vê o meu bonitinho lá e ele fala, não, eu vou pegar para mim. Então, ele é como ladrão. Ele vem aqui, ele só quer roubar. Mas ele rouba disfarçadamente. Ele pega um aqui, depois pega outro ali. Então, ele é o ladrão. Pode passar para mim, por favor? Esse é o nosso sistema digestivo, né? O que eu disse para vocês que desde aonde entra o alimento até quando ele vai embora. E nós vamos ver a ligação disso. O que acontece? Tá, mas eu comi muito mal hoje, muitos radicais livres. Mas e daí? O que tem a ver isso com o meu cérebro? Pode passar para mim, por favor? Os radicais livres que provêm da alimentação desequilibram toda a química do quê? Do cérebro. Envelhecimento precoce, deteriorização funcional, doenças degenerativas como Alzheimer, Parkinson, por aí vai. Até demência. Pode passar para mim, por favor? Mas existe o bonzinho. O bonzinho é o seguinte, eu cheguei aqui na igreja de vocês, eu gostei desse piano. Falei, acho que eu vou levar para minha casa. Gostei desse piano. Aí eu vou lá e pego ele para mim. O antioxidante, ele vai lá e fala, nossa, que raiz mal, eu vou te devolver. E ele vai lá e te entrega. Ou, melhor, outro exemplo, sabe um prego? Quando a gente coloca na água, o que acontece com ele? Oxida. O antioxidante seria como se eu tivesse revestido esse prego. Quando ele cai na água, o que vai acontecer? Ele vai oxidar? Não. Então, o antioxidante ele é apenas o bonzinho da história. Pode passar para mim, por favor? Eles são átomos capazes de ceder elétrons aos radicais livres sem se tornar instáveis. Então, é nada mais do que se você pegou eu vou te devolver. É o bonzinho da história. Pode passar para mim, por favor? Os neurônios, o nosso corpo, automaticamente, ele produz antioxidante. Por isso eu falo que Deus ele é incrível. Automaticamente, quando ele me fez, ele fez o meu corpo para devolver isso. Só que o que acontece? Ele não tem muito. É o que a gente vai ver agora. Envelheceríamos em poucos anos sem ele. Eles neutralizam os radicais livres, gerando a intensa atividade metabólica do cérebro. Porém, não é o suficiente para neutralizar todos os radicais. Então, simplificando aqui, né, um monte de coisa, ele é simplesmente o meu corpo, né? Os meus neurônios, eles têm o poder de dar. Só que não é suficiente. Ele fala, olha, eu consigo te dar, mas ainda tem um monte de radicais livres. E aí, o que a gente vai fazer com esse monte?
Aí que vem a bênção. Pode passar para mim, por favor? As plantas possuem o quê? Antioxidante. Gente, Deus ele nos fez incríveis. E ele usou a natureza, os remédios de Deus como uma bênção para a nossa vida. Olha que legal. Só tem um porém. Só podem ceder elétrons uma vez. Então, se eu comi uma maçã agora, ela só vai ceder quantos? Falam comigo. Uma vez só. Detalhe, eu comi uma maçã hoje. Será que serve para amanhã? Não vai servir. Então, por isso precisam ser ingeridos todos os dias. Todos os dias nós precisamos ter esses antioxidantes no nosso corpo. Principais antioxidantes, no caso, são a vitamina C, a E, o alho, a cebola e por aí vai. Os vegetais, as folhas verdes, as frutas, as verduras, né? Mas a boa parte desses antioxidantes, eles vêm, né, da vitamina C que ingerimos. Então, os antioxidantes que vai para o nosso cérebro, a boa parte é da vitamina C. O que contém vitamina C? Alguém sabe me falar? Exatamente, a laranja, o morango, o limão, a acerola. Então, esses antioxidantes, eles vão ajudar na onde? No nosso cérebro. Que, por detalhe, aonde Deus comunica conosco? Deus, ele não comunica na razão, na emoção. Ele vai pela razão, que é o que a gente falou. Então, eu preciso cuidar muito desse meu bendito, esse órgão abençoado aqui. Porque se eu não estou cuidando dele, como Deus tem falado comigo? Quanto tempo, às vezes, eu estou longe de Deus e nem estou percebendo, talvez pelo meu estilo de vida. Quanto tempo, às vezes, eu não sei o que é realmente entender a razão porque eu estou vindo na igreja só porque eu venho porque desde pequena minha mãe me ensinou. Será que o que eu tenho feito do meu estilo de vida tem interferido isso, irmãos? Você entendeu que Deus, ele não é um Deus ruim? Ele é um Deus de amor. Ele fala, filhinhos, eu te dei essas cores bonitas. Aqui não está mostrando tão bonito como lá, né? Mas eu te dei algo tão vivo. É para o seu bem, não é porque eu sou mal. É porque eu te amo que eu te dei isso. Mas pode passar para mim, por favor. Olha que incrível isso. Os órgãos digestivos desempenham parte importante no quê? Na felicidade de nossa vida. Irmão, vocês querem ser felizes? Amém. Irmão, a nossa vida não faz sentido se a gente não for feliz. Se a gente não sente aquela paz, aquela confiança. Não estou falando que é longe de problema, porque não existe uma vida longe de problema. Mas o nosso maior desejo, eu creio, de cada um aqui é ser feliz. É se sentir feliz. É se sentir bem. Deus o quê? Nos deu inteligência para que pudéssemos saber o que usar como o quê? Alimento. Irmãos, Deus deu inteligência para cada um de vocês, para saber o que deve usar como alimento. Não pensando em forma negativa. Poxa, eu tenho que comer uma alface. Mas não, Deus me deu inteligência porque eu sei que aquele nutriente na alface vai me fazer bem para isso. Ou o nutriente da laranja, como a gente falou, vai ativar o meu cérebro, vai ajudar eu a raciocinar bem, a eu ter uma comunhão melhor, um devocional com Deus. Eu saber que ao eu orar, eu vou estar atento a escutar a voz de Deus e não aquela oração monótona que eu ajoelho, quando eu levanto eu já nem sei o que eu pedi para Deus. Não deveríamos nós, como homens e mulheres ajuizados, analisar se o que comemos é próprio ou irá causar-nos dano? Aqui é uma pergunta para nós. Pessoas que têm azia possuem, em geral, má disposição. Tudo parece-lhe contrário e eles são inclinados a tornar-se mal-humorados e irritáveis. Se deve haver paz entre nós, devemos o quê? Dedicar mais atenção ao caso de ter um estômago passivo. Gente, isso é muito sério.
Eu não sei vocês, eu vou dar um exemplo para vocês. O quanto hoje a nossa sociedade é mal-humorada. Às vezes eu pegava ônibus para ir para a minha faculdade e o ônibus é muito cheio, muito cheio. E aí eu olhava e falava, Senhor, misericórdia, você não precisa nem segurar, você só vai. Ai de você, se você pisar no pé de alguém. Acabou. Ali já começa a briga e já começa aquela coisa doida, porque as pessoas estão mal-humoradas. E aqui fala que a causa é o quê? O estômago o quê? Azia. O estômago fermentado. Aí as pessoas estão mal-humoradas. Irmãos, a gente não tem o maior desejo de ter paz entre nós. A melhor coisa que existe é você ter paz. Eu chegar aqui na igreja, eu ter boa convivência com todos. Não é olhar e falar, nossa, aquela irmã tá ali, poxa, ai, ela vai fazer o louvor, agora eu não quero adorar a Deus. Irmãos, será que eu e você, como ajuizados, inteligentes, porque Deus falou que o quê? Nos deu inteligência. Não deveríamos cuidar desse órgão tão precioso que Deus nos deu? Aqui vai a pergunta. Eu desejo ter felicidade, eu quero ter paz. Mas às vezes eu mesmo tenho tirado isso tudo de mim com o meu jeito de viver. Com a minha forma ou com o meu dia a dia, que eu esqueço. Que simplesmente a nossa rotina é tão terrível, não é? Gente, você acorda de manhã, de repente já é à noite, você não conseguiu fazer a metade das coisas que você queria. E assim vai a nossa vida dia após dia. E às vezes a gente olha e fala, poxa, eu não sei o que tem acontecido. Eu não tenho sentido paz. Eu não tenho me sentido feliz. Eu não tenho valorizado a minha família. E às vezes a gente nem entende que são consequências de quem? De nós mesmos. Esses dias eu estou fazendo estágio de social. E aí eu estou fazendo na Amparo. Não sei quem conhece, mas é um lugar de deficiente. E aí lá tinha um homem que ele tinha dado AVC. Então a metade do corpo ele não possui nenhuma... não se move. Sumiu a palavra. E aí, ontem, eu conversando com ele, eu entreguei um livro para ele, né? E a gente conversando. E ele virou para mim e falou assim, quer que eu te conte a verdade? Todo mundo fala que eu deveria odiar essa doença. Porque ela fez eu parar a minha vida. Mas você sabia que a culpa foi minha? Aí eu virei e falei assim, porque a gente não fala isso para a pessoa, né? Se a pessoa me perguntar, eu nunca vou falar, a culpa é sua. Não. Eu vou tentar ajudar ela no que eu posso. E aí ele virou para mim e falou assim, sabe o que foi? A minha vida era tão corrida, e ele é um homem que tem muito dinheiro, muita condição. Ele virou e falou assim, a minha vida inteira eu dediquei para dinheiro, para afazeres, para as coisas, mas eu esqueci que eu deveria cuidar um pouquinho de mim. E aí, de repente, veio essa doença, e eu tive que mudar toda a minha vida. Hoje eu cuido da minha saúde, mas precisou vir algo terrível. E hoje, graças a Deus, nós temos a oportunidade de fazer diferente. Não precisar acontecer um AVC com ele, porque a alimentação dele era terrível, ele não estava nem aí. Hoje eu posso falar, nossa, eu quero realmente ir no fast food hoje. Mas hoje eu posso fazer um sanduíche muito gostoso em casa, mais natural, menos gorduroso. Nossa, eu amo pizza. Tá tudo bem você gostar de pizza. Mas por que eu não faço às vezes mais em casa, coloco um pouquinho mais de fibra ali, algo mais saudável? Hoje eu posso escolher. E uma dica que eu dou para vocês, que às vezes é tão simples. Antes de eu comer o cozido, comece com o cru. Porque se você comer o pão, você não vai querer comer a fruta, gente. Isso não é porque vocês são estranhos, é porque nós somos assim. Então são pequenas escolhas que eu pego e não vou pela emoção. Você já viu quando a gente vai no mercado com fome? É bom? É um desastre. A gente quer comer tudo que está na nossa frente. Com certeza. Isso a gente... Você acha que nutricionista vai lembrar que ela é nutricionista na hora que ela está com fome? Não vai, gente. Não vai. Então, assim, peraí. Tá, eu posso até comer isso, mas deixa eu escolher primeiro isso primeiro. Peraí. O que vai ser o destino dos meus filhos se eu incentivar eles todos os dias a comer coisa errada? Qual vai ser o futuro deles? Antigamente, as maiores doenças eram doenças que passavam um para o outro. Hoje em dia são as doenças crônicas, que eu mesmo escolho a maioria das vezes.
Claro que tem fator genético, e eu não estou negando isso, mas o fator genético, às vezes, é 20%. O resto dos 80% é o quê? As minhas escolhas. Quais têm sido as nossas escolhas? Ou como eu tenho usado a inteligência que Deus me deu para o bem? Porque quando eu sou bem, eu sou bondoso comigo mesmo, eu vou estar sendo com os meus filhos, porque a maioria das vezes nós damos para eles, e para a sociedade. Então, que Deus ele possa, se até hoje nós não temos usufruído dessa inteligência, que possamos hoje pensar nisso com carinho. Senhor, a minha vontade não é isso daqui, a gente tem que ser sincero. Senhor, eu não gosto. Mas e se tiver uma outra opção? Eu não gosto de laranja, mas eu posso gostar de acerola e está tudo bem. Entendeu? Então, são nossas escolhas. Senhor, eu não tenho tanto prazer no integral, mas que tal eu colocar uma fibra hoje aqui, amanhã outra coisa? Então, eu estou falando de um modo geral, gente. Isso cada um sabe a sua realidade. Pode passar para mim, por favor. Refeições irregulares, oxigenação do cérebro e sensibilidade emocional. O cérebro necessita de 20% do oxigênio respirado. Esse oxigênio é adquirido através de sangue que passa por todo o corpo. Por hora, passa mais ou menos 45 litros de sangue pelo cérebro. 15% do fluxo do sangue acontece no cérebro. Então, é importante a gente respirar bem. Olha aí que importância, né? O sangue também é responsável por levar glicose e outras substâncias ao cérebro. Pode passar para mim, por favor? Olha o que aqui nos diz. Assim que o alimento chega ao estômago, todo o corpo procura centrar esforços para realizar a digestão. Consequentemente, o fluxo de sangue no restante do corpo, o que acontece? Diminui. Sabe quando a gente acaba de almoçar e a gente sente sono? É explicado. Porque a maioria do meu sangue vai ficar onde? Aqui, isso é fisiológico. E que bênção, porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Mas vamos continuar. Se há, então, refeições em horários impróprios e comida entre as refeições, o sangue estará a maior parte do tempo na onde? No estômago, não permitindo que o cérebro, que possui um metabolismo alto, obtenha o oxigênio e as substâncias necessárias para o seu funcionamento. Aqui já vai algo sério. Então, pensa comigo. Se eu almocei, a maioria parte do meu sangue vai estar no meu estômago. Tá, daqui 1 hora eu comi de novo. Aonde que ela vai estar? Daqui 2 horas eu comi de novo. Onde que ela vai estar? Como é que vai estar o meu cérebro para tomar decisão? Se ele está com pouco sangue, pouca oxigenação. Será que eu vou tomar a decisão certa? O que vocês acham? Pode passar para mim, por favor. Quando homens e mulheres são verdadeiramente convertidos, conscienciosamente consideram as leis que Deus deu, que Deus estabeleceu em seu ser, buscando assim evitar debilidade física, mental e moral. A obediência a essas leis devem ser consideradas questão de quê? Dever pessoal. Aqui já vai uma responsabilidade que às vezes o marido culpa muito a esposa, né? É dever pessoal. Claro que a mulher que faz comida, ela tem, Deus vai cobrar. Mas é dever pessoal. Eu e você, e cada um individualmente, precisamos decidir. Nós mesmo haveremos de sofrer o quê? Os danos da lei violada. Temos de responder perante Deus por nossos hábitos e práticas. Portanto, o que nos importa perguntar não é o que diz o mundo, mas como eu, que me declaro cristão, trato o meu organismo que Deus me deu. Como eu, Raíssa Cristina, que me declaro cristã, trato um órgão tão precioso que Deus me deu. Trabalharei para o meu mais alto bem material e espiritual, guardando o meu corpo como um templo para a habitação do quê? Do Espírito Santo. Ou vou me dobrar às práticas e ideias do mundo? Isso é algo para a gente refletir. Como eu tenho tratado as bênçãos que Deus tem me dado em todo o nosso ser. Pode passar para mim, por favor? Olha que lindo isso.
Deus quer que domine não só seus pensamentos, mas também o quê? As paixões e as afeições. Sua salvação depende de governar essas coisas. Gente, comida não salva. Mas a minha salvação depende de dominar as minhas paixões. Então, uma coisa liga a outra. Ninguém é salvo aqui pela soja. Ninguém é salvo pela comida, pela alface, pelo brócolis, não. Mas se eu não tenho dominado as minhas escolhas para que melhore o meu cérebro, tenha uma comunhão mais contigo, não vai ter comunhão. A minha salvação que está em jogo. Às vezes a gente olha e fala, qualquer coisa é o mais velho, velhice é sinônimo de doença. E na verdade não é. É o quê? Como eu tenho governado essas coisas na minha vida e no meu ser, na minha família. Pode passar para mim, por favor? Vamos abrir a Bíblia agora? Em Romanos. Romanos 12, 1 e 2. É isso mesmo? Romanos 12, 1 e 2. Suplico-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto que racional, a razão. Olha o que Deus quer de nós. E não sede o quê? Conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual é o quê? Amém. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, Deus, ele não é um Deus ruim. Deus, se ele te pediu algo, é para o teu bem. E hoje, a frase final que eu quero deixar é o seguinte: eu não devo ter um estilo de vida saudável. Eu devo ter um estilo de vida cristão. Eu devo apenas seguir o que Cristo me fala. Eu preciso obedecer. Vou dar um exemplo aqui e aí a gente termina. Olha, eu comprei um carro novo. Muito chique, do jeito que eu queria. E aí eu andei com a gasolina que ele veio no carro. Mas aí a gasolina acabou. E aí eu decido colocar suco de uva. Tá legal? Suco de uva é saudável. Por que não posso? O que vai acontecer com o carro? Não vai funcionar. Qual seria o melhor? Não seria eu pegar e falar, nossa, eu vou ler o manual. O que o manual me diz? O que eu devo colocar dentro desse carro? Essa é a mesma coisa com a nossa vida. Quem nos fez? Deus. Quando eu quero saber o que é melhor para mim, eu preciso procurar o quê? A Bíblia. Eu preciso ver o manual. Porque se Ele me criou, Ele sabe bem como eu devo ser, como eu devo agir, como eu devo me cuidar. E esse é o meu desejo para vocês. Lembre-se, nós somos o templo do Espírito Santo. Satanás quer nos tirar. Mas Deus, ele fala, filho, eu te amo de tal forma, eu quero você pertinho de mim. Deixa eu habitar contigo. Deixa eu tomar as melhores decisões para você. E assim a nossa vida pode fazer mais sentido. Que Deus, ele possa nos abençoar. Que possamos ser usados por eles. Posso fazer uma oração final? Então eu gostaria que nós agora ficássemos de joelhos para falarmos com Deus. Maravilhoso Deus. Obrigado, Senhor, porque na Tua palavra nós vemos um Deus de amor e de misericórdia. Um Deus que nos ama e que sabe o que é melhor para nós. Senhor, se até hoje nós temos falhado nesse ponto, se não temos usufruído das bênçãos que o Senhor nos proporciona, que o Senhor venha ter misericórdia e que hoje em diante possamos melhorar como pessoas, não só para nós mesmos, ou para ter um corpo bonito, nem nada, mas que possamos te glorificar na nossa vida. Pai, eu te entrego esse espaço da colina e cada pessoa que está aqui. Que o teu Santo Espírito possa ser derramado hoje, Senhor, porque carecemos dele na nossa vida. Pai querido, permaneça conosco nesse presente que é o sábado que o Senhor nos deu.
que possamos sentir a tua presença, o teu amor e a tua misericórdia. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém.